Boa noite a todos, boa noite a todas. A gente começa agora o primeiro Enéa em debate. E eu sou o Marcos, eu sou acadêmico do curso de Arquivologia da UFSM e da coordenação Memória da Enéa. Nós vamos começar agora a primeira edição do Enéa em debate. A gestão Enéa pretende realizar uma série de debates com diferentes temas que envolvam direta ou indiretamente o movimento estudantil, pensando em motivar e aproximar os estudantes de arquivologia, criando um ambiente de troca e de conhecimento. Hoje o nosso tema é a história da arquivologia no Brasil e onde estamos hoje. Antes de apresentar os convidados, eu vou passar alguns avisos. O Danilo Barros, representante da Unirio, que iria nos acompanhar hoje, teve alguns imprevistos e não vai conseguir nos acompanhar. O outro aviso é que a qualquer momento vocês podem comentar aqui no Facebook e no final a gente vai ter um tempo para respostas caso tenham alguma pergunta. E também já deixar o convite para o próximo debate que vai acontecer no dia 18, num sábado, às 18 horas. Então agora eu chamo para a sala os nossos convidados de hoje, a professora doutora Angélica Alves da Cunha Marques, o professor mestre Francisco Alcides Colgo Júnior, da UFSM, e o professor doutor Renato Crivelli Duarte, da Unirio. Tá? A professora Angélica está com alguns problemas da internet, logo ela já retorna aqui e a gente dá continuidade. Bom, na organização desse primeiro debate, a gente sentiu necessidade de fazer uma contextualização sobre a arquivologia a nível internacional, né? Então, a gente convidou a professora Angélica para fazer essa contextualização inicial, né? Eu vejo que ela acabou de nos informar que está com um problema de luz lá na casa dela, e então a gente vai esperar ali um pouquinho, mais um minutinho, para ver se ela consegue retornar. Senão a gente pode passar direto para o Francisco. Pode ser, professor? Certo, só vamos esperar um minutinho, só estou conferindo se está tudo certo aqui. Eu acho que para a gente não delongar, que nosso tempo vai ser curto, a gente passa então direto para o professor Francisco e depois a gente retorna com a Angélica, pode ser? Bom, então o professor Francisco ele vai falar sobre os tópicos institucionalização e políticas públicas da arquivologia no Brasil. Professor, o senhor tem 15 minutos e qualquer dúvida pode chamar. Bem, boa noite, Marcos, boa noite a todos que nos assistem, ao professor Renato, a professora Angélica. Antes de começar, eu quero agradecer pelo convite que foi feito pela Executiva Nacional de Estudantes de Arquivologia, através do Marcos e do Danilo. Eu acho que a Enéa está promovendo um ciclo que tende a ser muito interessante, essa instituição que sempre tem sido vanguarda na realização de eventos, realiza um dos eventos mais importantes da nossa área, que é o ENEARC, e agora também adentra nessa rotina das lives, que é muito produtiva para nós da arquivologia. Agradeço a vocês pelo convite e parabenizo também por esse novo ciclo que se inicia justamente com um tema tão importante. Também quero agradecer pela oportunidade de estar dividindo essa mesa com dois professores de quem eu sou leitor já há bastante tempo, o professor Renato e a professora Angélica, que têm sempre trabalhado temas com os quais eu também dialogo. Marcos, não sei se tu pode
tu podes colocar a apresentação, que para a gente poder agilizar. Como eu só me vejo aqui, não sei se a apresentação já está... Agora sim, obrigado. Bom, eu vou falar da maneira mais sucinta possível dentro do tempo, para não invadir o tempo dos demais colegas, sobre uma parte, né, uma dimensão da história da arquivologia e da arquivística no Brasil, que é essa dimensão da institucionalização e das políticas públicas. Um pouco um panorama geral, digamos assim, a respeito da nossa formação institucional e da composição de políticas públicas e políticas estatais, né, dentro das dimensões que essas duas caracterizações gerais possuem. Para que a gente possa começar essa conversa, eu tenho me dedicado bastante a tentar compreender um pouco melhor o que seria a história da arquivística, a história dos arquivos e a história da arquivologia no Brasil, e penso que nós precisamos discutir uma agenda que possa efetivamente trazer os pontos fundamentais para entender um pouco melhor essa história, né? Como eu tenho formação dupla de historiador e de arquivista, eu acabo pendendo a pensar não só na história em si, mas em que pontos nós talvez precisássemos priorizar em alguns momentos e que previsão nós podemos fazer em cima de uma agenda de pesquisa. Há muitos pontos que depois podemos discutir a respeito de fontes para essa história da arquivística e da arquivologia no Brasil, a respeito de caminhos, mas um dos pontos que eu gostaria de salientar hoje é o da necessidade de uma periodização dessa história, pelo menos do ponto de vista institucional e das políticas. Pode passar, Marcos, por gentileza? Para a gente trabalhar essa periodização, eu proponho pensar alguns períodos dentro da história da arquivologia no Brasil. Essa proposta de periodização, ela não é nem estática, nem deve ser tratada como algo que simplesmente nós vamos adotar e pronto, ela está aí para ser discutida, debatida, e tampouco significa que essa proposta de periodização quer dizer que nós, de um ano para o outro, tudo mudou, tudo foi diferente. A proposta de periodização da história em geral, ela existe, né, na história universal, vamos dizer assim, embora não se use mais esse termo, tanto que nós aprendemos a história contemporânea, a história moderna, a história antiga, enfim, mas as propostas de periodização servem para que a gente possa tratar da história de uma forma mais didática, que a gente possa entender que existem períodos, que existem composições do tempo em que nós temos mudanças sistemáticas e que, de fato, alguns períodos marcam uma distinção muito clara em relação ao período anterior ou aos períodos posteriores. Para a gente partir de uma proposta, eu tenho trabalhado com uma periodização em 5 etapas, uma etapa bastante longa, como vocês podem ver aí nessa proposta de linha do tempo, digamos assim, e depois 4 períodos um pouco mais curtos do ponto de vista da quantidade de anos, períodos entre 20 e 30 anos no máximo. Eu vou falar um pouco sobre os significados dessa periodização, sobre o que a gente pode imaginar em relação a políticas públicas, se é que podemos usar esse termo para todo esse recorte temporal, que o termo é muito mais novo do que isso, mas sobre as políticas arquivísticas, vamos tratar nesses termos, e sobre a institucionalização. O primeiro período, pode passar, o primeiro período nós podemos considerar como um período que se inicia com a própria composição de uma administração, entre aspas, muitas aspas aí, uma administração brasileira. Eu assinalo que esse período começa com a vinda da família real portuguesa no Brasil, em 1808, é quando nos tornamos, digamos, começamos a escrever um pouco da história da nossa autonomia política, embora ela só tenha se dado depois de 1822, e que é um período interessante porque 1808 é quando se iniciam no Brasil a ser criadas, ou a criação das primeiras instituições arquivadoras, como eu chamo. O Real Arquivo Militar, que é a primeira instituição com fins de arquivamento, feita para arquivar mapas do Império Português, criada aqui no Brasil, a Biblioteca Nacional, e depois, ao longo do tempo, vocês podem perceber que é um período bastante extenso que eu estou propondo, de 1808 a 1937,
mas com o passar do tempo, com o Império e depois a República, nós vamos ter a composição com a criação, né, mais propriamente dito, das demais instituições arquivadoras, o Arquivo Público do Império, que é hoje o nosso Arquivo Nacional, os arquivos das províncias e os arquivos de algumas cidades. É o início de uma malha arquivística. Esse é um período interessante, porque ele é um período em que a criação e a consolidação dessas instituições se dá de forma bastante lenta. O Arquivo Nacional é o maior exemplo disso, ele foi previsto na Constituição de 1824, só foi oficializado em 1838, levou 2 anos para ter um diretor, depois levou mais vários anos para ter regulamento, enfim, em todo um contexto aí que se dá de forma muito lenta, e por isso a extensão desse período proposto de análise. Mas esse período é baseado no centralismo administrativo, ou seja, a ideia de que os arquivos tinham que escoar para uma instituição central, nesse caso o Arquivo Nacional. É um período ainda marcado pelo sigilo, os arquivos não eram feitos para o acesso ao público, eles eram feitos para o Estado, e é também um período em que os critérios de guarda eram ainda muito pouco definidos, né? Por isso que a gente diz que os critérios de patrimonialização dos arquivos ainda eram muito limitados. Esse período atravessa, como eu disse, a colônia, o Império e o início da República, passa pelos primeiros anos do governo provisório, depois do golpe de 1930, e eu creio que passa a ter uma mudança, daí sim, mais acelerada, a partir do ano de 1937, pode passar, Marcos, quando nós temos o golpe do Estado Novo, e 37 marca, além da instauração de uma ditadura no Brasil, uma das ditaduras que nós tivemos, marca o início daquilo que eu diria que são os impulsos arquivísticos. Por isso que os períodos que a minha proposta apresenta são curtos, porque eles são períodos em que nós percebemos impulsos. Tem um grande impulso, geralmente um impulso modernizador, acontecem coisas, né, institucionalizações, criação de novos organismos, e depois desse impulso, nós percebemos que os ecos desse impulso duram alguns anos até o próximo impulso. Esse é um pouco a marca do desenvolvimento arquivístico. 37 tem essa característica. É um ano em que nós temos um impulso modernizador no Brasil, mesmo pela via de uma ditadura. Então é um ano importante, porque é quando se cria o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o SFAM, que para nós da arquivologia não é tão significativo nesse momento inicial, porque o SFAM não patrimonializa, ou seja, não se preocupa com arquivos, mas, por outro lado, esse ano de 37 é fundamental, porque é quando se cria o DASP, o Departamento Administrativo do Serviço Público, que não é uma instituição arquivadora, mas que é uma instituição que nasce para projetar as políticas de arquivamento dentro do serviço público, né, principalmente. O DASP ele foi concebido para ser uma instituição modernizante, digamos assim, dentro do que era o Estado Novo. Uma instituição para criar uma burocracia científica, para acabar com os conchavos nos concursos públicos, por exemplo. Ele tinha um ideário modernizador. E o DASP traz para nós alguns efeitos bastante interessantes. Ele isola o Arquivo Nacional dentro do panorama geral da arquivologia brasileira. Ele impulsiona uma área nova, que é a documentação, que é importada de fora do país. Essa documentação vai ser a raiz do que hoje nós chamamos de ciência da informação, e ele incentiva que os organismos públicos tenham os seus próprios arquivos, através dos serviços de documentação. Então, aqui a gente tem um impulso bastante interessante que levou a arquivística, digamos assim, para um outro espaço. Então, aqui também a gente começa a perceber com mais clareza essa distinção muito presente no Brasil entre os chamados arquivos históricos e os outros arquivos, os arquivos da administração, digamos assim. E que hoje nós temos isso dentro da legislação com seus nomes devidos, né? Mas naquele momento tudo isso ainda estava se institucionalizando. Esse período dura o Estado Novo, o intervalo democrático, é um período muito complicado para o Arquivo Nacional. Essa foto que vocês estão vendo é uma fotografia do próprio Arquivo Nacional.
É o momento em que o AN passa por um abandono bastante grande. Ele era, nessa época, dirigido por um personagem muito interessante da história da arquivologia no Brasil, chamado Eugênio Vilhena de Moraes, que era um conservador ligado à Igreja Católica, aos militares, e que tinha uma concepção do Arquivo Nacional como uma espécie de depósito da memória e dos papéis antigos, que não precisava se preocupar com nada relacionado à gestão. Embora, neste momento, nós tenhamos o início de alguns espasmos iniciais de produção técnica da arquivologia, através de publicações que eram incentivadas, entre outros, pelo DASP. Esse período vai até o ano de 58, pode passar, Marcos, que é quando nós temos uma transição, aí sim, bastante interessante. 58 é um ano marcante para a história da arquivologia do Brasil. Eu diria que é quando a gente para de falar apenas numa história arquivística e passa a falar numa história da arquivologia, porque 58 traz para nós um movimento que acabou gerando outro impulso. Esse movimento se dá pela necessidade de pensar como ficaria a questão dos arquivos no contexto da mudança da capital do Rio para Brasília. Tá? Então, o governo Juscelino Kubitschek estava no final, existia já a data marcada, digamos assim, para a inauguração de Brasília, e o grande drama envolvido nisso era o que fazer com os arquivos. Leva tudo para Brasília, fica um pouco no Rio, outro pouco em Brasília, começa em Brasília do zero e deixa o resto no Rio de Janeiro. Como é que funciona isso? Para resolver esse problema, a administração JK convoca, digamos assim, um sujeito super interessante, bastante arejado, chamado José Honório Rodrigues, uma figura até hoje muito lembrada entre nós, que passa a ser diretor do Arquivo Nacional, substitui o Eugênio Vilhena de Moraes e implementa um grande impulso de modernização dentro do Arquivo Nacional. Cria um novo regulamento, faz um diagnóstico, se aproxima de profissionais estrangeiros para dar assessoria nessas questões. Então, entre outros, ele traz ao Brasil Theodor Schellenberg, vocês podem ver nessa fotografia, cria o curso permanente de arquivos, que é o primeiro curso de formação profissional ou para profissionais da área de arquivos e arquivologia, e esboça o primeiro Sistema Nacional de Arquivos, que foi o primeiro impulso no sentido do Arquivo Nacional ser transformado num organismo de gestão. Então vejam que esse é um impulso modernizante bastante importante. Tá? A gestão do José Honório Rodrigues durou relativamente pouco, foram apenas 6 anos à frente do Arquivo Nacional, é pouco em relação às outras, mas esse impulso acabou dando uma força muito grande para as 2 décadas seguintes, quando se institucionaliza a arquivologia no Brasil, quando se criam os outros cursos de arquivologia, né, em Santa Maria, no Rio de Janeiro, mais tarde em Brasília, quando a profissão se regulamenta através da luta da Associação dos Arquivistas Brasileiros, criada em 71, e que vai desembocar, eu estou apurando um pouquinho porque o tempo já está no final, mas vai desembocar nos outros 2 impulsos modernizantes. Pode passar. Um impulso iniciado em 80, com, de novo, uma outra nova gestão do Arquivo Nacional, pelas mãos da Celina Vargas do Amaral Peixoto, essa que aparece com a mão no pescoço na fotografia, que é uma diretora que também promove uma modernização interessantíssima do Arquivo Nacional. Eu coloco dentro dessa fase de 80 a 2011, porque mesmo que nós tenhamos um marco super importante, que é a Lei de Arquivos, em 91, o fato é que essa lei começa a tramitar em 80, 81, que é justamente na gestão da Celina Vargas do Amaral Peixoto. Então é um momento em que nós temos um novo impulso que vai desembocar aí sim na legislação arquivística que nós temos hoje, que se fomenta principalmente em 91 com a Lei de Arquivos e nos sucessivos decretos que tivemos em 94, 2002 e mais recentemente, e que acaba sendo um momento em que nós vamos ter a regulamentação da profissão de arquivista, que na verdade a regulamentação é do impulso anterior, mas aqui ela passa a usufruir da sua plenitude, é quando nós vamos ter o desenvolvimento da arquivologia do ponto de vista técnico e científico. A administração a gestão da Celina Vargas é super importante, porque ela traz para a cena uma série de personagens que até hoje ajudam a construir o conhecimento arquivístico: Norma de Góes Monteiro, Ana Celeste Indolfo, José Maria Jardim, Jaime Antunes, essas pessoas que estavam ali nesse processo de modernização
e que eu assinalaria que vai até o momento mais recente, até 2011, quando nós temos a primeira Conferência Nacional de Arquivos e a regulamentação do direito de acesso à informação previsto lá em 88. A partir daí, me parece, e claro, esse é o ponto mais discutível, que nós podemos falar, pode passar, Marcos, para encerrar, podemos falar de um movimento da atualidade, que é um momento não em que nós não temos um novo impulsionador, mas na verdade é um movimento muito difícil de precisar nesse momento, porque ao passo que nós temos já uma malha arquivística mais ou menos bem constituída, por outro lado, nós temos tido todo um movimento complexo de desmonte de algumas estruturas importantes, como foi o caso da própria Associação dos Arquivistas Brasileiros, em 2015, um movimento difícil por conta das relações com o assédio da digitalização, o assédio da terceirização e da externalização de arquivos, e esse momento mais recente em que nós vivemos algumas situações bastante complexas, né, como, por exemplo, as mudanças na direção do Arquivo Nacional em troca de votos para impeachment ou votos contra o impeachment, enfim, como nós vimos ali em 2015, 2016. Uma fase que está por ser debatida e que serve aí para provocar um pouco em cima daquilo que o evento propõe, que são como estamos hoje, né? Me desculpe o apurado da trajetória, são 200 anos para a gente tentar resumir em 15 minutos, mas depois no debate a gente pode aprofundar um pouco melhor. Obrigado, Marcos. Certo, professor, obrigado pela fala. Agora, então, eu volto para a professora Angélica, né, que ela teve um pequeno problema de energia elétrica na casa. Então, para a gente fazer uma contextualização da arquivologia no âmbito internacional, né? Boa noite, professora. A palavra está com a senhora. Não, nós não te escutamos. Não. Vamos ver. Ainda não. Enquanto isso, lembrando que podem mandar as perguntas ali nos comentários aqui do Facebook, que no final a gente vai ter um tempinho para fazer as respostas e fazer um pequeno debate sobre os assuntos que vão ser tratados. Ainda não. Não. Tá. Tá, eu vou passar então. A gente vai. Tá bom. Entendi os sinais. A gente vai passar então para o professor Renato Crivelli, né, e que vai falar então, deixa eu pegar minha cola aqui, sobre as questões de ensino e pesquisa da arquivologia, né. Eu vou compartilhar a sua apresentação aqui. E o senhor tem 15 minutos, a palavra está contigo. Boa noite. Me ouve, Marcos? Todo mundo me ouve? Espero que sim. Sim, escutamos. Tudo certo. Eu queria primeiro agradecer o convite feito, parabenizar a Enéia por essa ideia de promoção de debates. Eu acredito que isso é muito importante para a nossa área e começar esse ciclo de debates com um tema que tem sido tão importante ultimamente me parece muito promissor, né? Essa proposta no âmbito da história da arquivologia, falar um pouco sobre o ensino e sua pesquisa, né?
tem muitos elementos que compõem essa trajetória, né? Então eu tentei fazer um resumo dos principais pontos que marcaram o desenvolvimento da arqueologia como uma área de conhecimento, como um campo de ensino, um campo de pesquisa no nosso país. Evidentemente, são necessários algumas abreviações nisso tudo, mas acho que dá para mostrar um panorama mais ou menos compreensível dessa trajetória. Pode passar, por favor, Marcos. É entendido nos levantamentos históricos que a área tem desenvolvido, né, que os primeiros sinais de a arqueologia como um campo de ensino, né, no nosso país começam em 1911, no âmbito do Arquivo Nacional, né, quando a gente tem esse decreto 9.197 de 1911, que aprova o regulamento do Arquivo Nacional e prevê, como diz no texto aí, que o Arquivo Nacional vai promover alguns cursos de diplomática, né, que vão trabalhar com paleografia, cronologia e crítica história. Né? Esse curso, ou esses cursos que foram oferecidos, eles não tinham uma periodicidade exata, eles não eram cursos regulares, mas eram promovidos de acordo com a necessidade, justamente para se capacitar um corpo profissional para o próprio Arquivo Nacional, né, e também para outros espaços da administração pública, fundamentalmente. Né? Esse curso ele era ministrado pelos próprios funcionários do Arquivo Nacional, como aponta aí. Pode passar? Pode passar? Isso. Outro ponto importante, né? Não, volta. Outro momento importante encontra-se nesse período de 22 e 23, né, por esse decreto 15.596 de agosto de 22, que cria o Museu Histórico Nacional, aprova seu regulamento, né, complementado também pelo decreto 16.036 de 1923, que aprova o regulamento do Arquivo Nacional. Né? Esses decretos eles vão ser responsáveis por instituir um outro espaço de formação, né, que vai trazer para a gente mais um cenário na formação de profissionais para arquivos. Pode passar. Nesses decretos, né, eles criam esse chamado curso técnico, que tem por objetivo formar, né, habilitar pessoas para os cargos de terceiro oficial do Museu Histórico Nacional e amanuense da Biblioteca Nacional e do Arquivo Nacional também. Né? Seria um curso, então, promovido em união das três instituições e que formaria um pessoal habilitado para trabalhar nas três instituições. Essa é a grade curricular do curso na História Literária, Paleografia e Epigrafia, História Política e Administrativa do Brasil, né? Depois no segundo ano numismática, sigilografia, né? O que eu acho interessante desse decreto, né, é o que eles esperam dos candidatos para que possam se candidatar a esse curso. Né? Isso está especificado ali no artigo 59. Eles precisavam apresentar os exames de proficiência em português, francês, latim, aritmética, geografia, história universal, especialmente forografia e história do Brasil, né? O que demonstra uma necessidade de um certo nível de intelectualidade dos profissionais para ingressarem nesses cursos. Né? Esse texto que está aí é do decreto de 22, mas ele é exatamente o mesmo que consta no de 23, mudando apenas os números dos artigos. Né? Esse curso, embora interessante, ele nunca chegou a ser realizado. Né? Os relatos que nós temos apontam que
Nunca houve uma turma, nunca foi aberta uma turma para esse curso, enquanto que o museu e a biblioteca passaram a promover seus próprios cursos individuais e o Arquivo Nacional, nesse período, não promoveu esse tipo de curso. Pode passar. Como o professor Francisco já apresentou na fala dele, né, a partir de 1958 passa a ter um movimento muito forte que se denomina de modernização do Arquivo Nacional. Né? Uma das iniciativas, então, nesse período de atualização e modernização do espaço arquivístico, né, foi a criação desse novo regimento do Arquivo Nacional, que criava uma seção de cursos para promover especificamente essa especialização em arquivos e essa formação de pessoal, não só para o Arquivo Nacional, mas também para todas as outras para todos os outros espaços da administração pública, fundamentalmente. Nesse momento, a gente tem uma grande participação do DASP, como o professor Francisco já apontou. Né? Aqui a gente tem o começo da gestão de José Amado Rodrigues, que vai impulsionar esse trabalho. Pode passar. Então, no âmbito das visitas de profissionais estrangeiros que o Arquivo Nacional começa a promover, vem a visita do francês Henri Bouillet-de-Branche, que tem o propósito de, entre outras atividades, fazer essa capacitação do pessoal do próprio Arquivo Nacional. Né? Ele fica entre 1959 e 60, um pouco depois da vinda do Bouillet-de-Branche, vem o Schellenberg, né? Também fazendo esse trabalho de orientação. Né? E em 1960 tem início esse curso permanente de arquivos. Né? Essa era a grade prevista para o curso permanente de arquivos, né? Tendo História do Brasil, Organização da Administração Brasileira, Técnica de Arquivos, Arquivos Correntes e de Custódia. Né? A gente começa a ver aí que existe essa entonação, essa busca pela modernização dos nossos arquivos, também pelo ponto de vista do ensino e da carreira do profissional, que passa a ser esperado nesse momento, né? Sem abandonar, evidentemente, as matrizes dos arquivos permanentes, né, como heráldica, genealogia, paleografia, entre outros elementos. Pode passar. O curso permanece de 1960 para frente, né? E a partir da década de 70 a gente tem esses propulsores, que são a criação da Associação dos Arquivistas Brasileiros, né? Basicamente que dá orientação de todas as outras atividades, ou todos esses outros propulsores que vêm depois da sua criação, como o Congresso Brasileiro de Arquivologia, né, a publicação da revista Arquivo e Administração como um espaço de divulgação da área, né, divulgação tanto acadêmica, científica, quanto profissional. Né? A gente vê aí nesse momento que tem uma grande mobilização para se constituir uma comunidade profissional que até o momento não existia. Né? Isso gera um sentido de força, né, para que outras atividades nesse sentido de consolidação da área, consolidação da profissão e conversão daquele curso permanente em um curso superior. Né? Isso vai acontecer em 72 mesmo, né, com esse parecer 122/72 do Departamento de Assuntos Universitários do MEC, que converte ou reconhece esse curso permanente do Arquivo Nacional como um curso de ensino superior. Né? Em 73, a gente tem o acordo feito entre o Arquivo Nacional e a UFRJ para que tenha um mandato universitário nesse curso. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o curso ainda é de responsabilidade do Arquivo Nacional, né? Mas que, ao final, o diploma emitido, né, a validação
dos alunos concluintes é feita pela UFRJ. Pode passar. Um outro marco é em 74, quando se tem a criação do currículo mínimo para os cursos de arquivologia no Brasil, né? A gente tem aí, então, as disciplinas que compuseram esse currículo mínimo primeiro, né, a ser aplicado nos cursos de ensino de nível superior para arquivologia, né? A gente vê que algumas coisas foram acrescentadas àquele formato que tinha no no curso permanente de arquivos, né? Então, essa configuração do currículo mínimo, ela segue desde 74 e vai até 1996, né? Sem alteração, quando tem, então, a promulgação da LDB, que permite dar um pouco mais de autoridade ou autonomia para os seus próprios cursos fazerem a sua grade individual, né? Pode passar. A gente tem, então, a implantação dos cursos em 77, 78, né, que são o da Unirio, que, na verdade, é a transferência do CPA para a Unirio, a Universidade de Santa Maria e a Universidade Federal Fluminense, criando esses seus primeiros cursos de arquivologia também, né? Em 78 a gente tem a regulamentação da profissão de arquivista, que vem dar mais peso para a área, né? Pode passar. A década de 80 até 2010, e esse 2010 é simbólico só, né? A gente não vai colocar como um período de corte, né? A gente tem como um período de ampliação e consolidação da área, né? Então, nós temos novos cursos de graduação sendo criados, né? Temos muitos cursos de especialização que também são criados nesse período. Nós temos os eventos acadêmicos científicos, que têm a proposta de promover o diálogo entre todos esses cursos e os espaços de atuação profissional. A gente tem o CBA, o Congresso Brasileiro de Arquivologia, Congresso Nacional de Arquivologia e Congresso de Arquivologia do Mercosul como exemplos, né? E temos também algum crescimento no âmbito das revistas de divulgação científica, né? O que demonstra que já existe pesquisa científica na área e que precisa ser divulgada, né? Então, necessariamente, houve o surgimento dessas revistas. Pode passar. Um elemento importante nessa trajetória também, e agora já na nossa atualidade, né, é o surgimento da Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia, a REPARC. A REPARC vem trazer para a gente uma série de, primeiramente, um espaço para divulgação das pesquisas realizadas no âmbito dos arquivos, dos cursos de arquivologia no Brasil, tanto na graduação quanto na pós-graduação, né? Mas o que eu gostaria de destacar são algumas das principais recomendações que a REPARC vem trazendo desde o seu primeiro ano em 2010. Né? Elas focam muito, então, na criação da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia, como um espaço para consolidação da área, né, de pesquisa especificamente, estimular a promoção e divulgação do conhecimento científico, estimular pesquisas no âmbito da história da arquivologia no país, estimular a criação de cursos de pós-graduação stricto sensu na área, né? Como resultado disso, a gente já tem um curso de mestrado profissional aqui na Unirio, em gestão de documentos e arquivo, né? Que é o único específico da área de arquivologia que se tem no país, né? Buscam também uma harmonização dos currículos dos cursos de arquivologia, né? Porque depois da LDB, em 96, aquele currículo mínimo deixou de ser necessário, né? E então com essa liberdade que as universidades tinham de criar os seus próprios currículos, né, se deu uma variação considerável entre os diversos cursos que nós temos, né? E o último ponto que eu destaco da reunião é essa proposta, não é, de desvinculação, né, ou um certo tipo de emancipação da área, né,
da subordinação que se tem à ciência da informação como com a tabela de áreas de conhecimento no Brasil, né? Isso demonstra uma busca, né, por um estabelecimento de contornos mais próprios da área de pesquisa em arquivologia no Brasil, que traga uma identidade mais forte, né, e seu reconhecimento como um campo autônomo de pesquisa no nosso país. Pode passar. E para finalizar, então, seria só para trazer esses dois últimos elementos, né, que são os mais novos que nós temos na área de formação de profissionais de arquivo no Brasil, que é a criação desse curso profissionalizante de técnico em arquivo, criado pela ETEC de São Paulo, né, foi em 2018, a primeira turma ingressante em 2019. Nessa mesma unidade, né, do Parque da Juventude, se tem também os cursos de técnico em biblioteconomia e técnico em museologia. Né? São cursos de 1 ano e meio que acontecem ali em conjunto com o ensino médio. Né? São escolas muito reconhecidas no estado de São Paulo, né? E tem também a criação do primeiro curso de arquivologia nessa modalidade EAD e universidade privada, né? As duas coisas juntas, né, que foi aprovado em 2018, mas até o que consta no EMEC ainda não teve uma abertura, né? Ainda não se iniciou efetivamente. Mas é interessante para a gente pensar de que forma a nossa área vai se conduzir nos próximos anos, né, ou daqui para frente, e quais são os caminhos para o ensino nessa nossa área, né? Acho que pode passar. O próximo são só algumas referências e a gente pode conversar mais um pouco. Foi meio corrido, desculpa, mas a gente conversa agora. Obrigado, Marcos. Claro, obrigado, professor. Então, agora, restabelecidas as conexões, eu passo, então, para a professora Angélica Marques, para a gente fazer agora um fechamento, né, com a arquivologia internacional. Né? A palavra está com a senhora, eu venho para lhe avisar dos 5 minutos. Ué, não escutamos também. Deixa eu ver aqui se eu... Não. Deu, agora sim. Agora eu escuto, professora. Sim, agora sim. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, me desculpem. Hoje foi difícil me conectar a vocês. Quase que teve que ser à luz de velas. Mas enfim, eu acho que agora vai. Agradecer ao convite feito pela ENE, agradecer ao Marcos pelo contato, professora Ana Carla Maris, que me deu esse contato. Agradecer muito aos professores Francisco e Renato, que já facilitaram a minha fala, porque já situaram os principais marcos dos arquivos, da arquivologia, dos arquivistas no Brasil. E para mim foram 2 aulas, né? Eu acabei me lembrando desses marcos, dos atores envolvidos, dos avanços e recuos dessa trajetória, para que a gente possa entender hoje não a arquivologia no Brasil, mas a arquivologia do Brasil, a arquivologia brasileira, né? A sua identidade. E eu achei muito interessante o professor Francisco denominar alguns desses períodos, grandes marcos, como impulsos modernizantes, porque quando sempre que eu retomo o estudo da trajetória da arquivologia no Brasil, eu sempre fico deslumbrada, encantada com o período que ele destacou da gestão do José Honório Rodrigues,
que é quando a gente tem o nascedouro, né, a concepção de um curso para formação de arquivistas, ele muito bem articulado, muito sintonizado aos avanços internacionais da área, aos modelos de referência arquivística. Ele traz ao Brasil, como o professor Renato também destacou, o arquivista francês Henri Boulet-Depranche, que recomenda a formação regular, contínua de arquivistas como condição para que os arquivos e a arquivologia pudessem avançar no contexto brasileiro. Também traz Theodor Roosevelt Schellenberg, considerado o pai da arquivologia moderna, né, que tem um papel muito importante até hoje, com as suas contribuições em torno da avaliação de documentos, reconhecimento dos valores primário e secundário. Então, o que a gente observa até a década de 80 é um protagonismo do Arquivo Nacional, que passa a ser conjugado com a atuação das associações de arquivistas, inicialmente com a AB, como o professor Francisco disse, e a gente tem, nas primeiras décadas da arquivologia no Brasil, uma perspectiva muito ligada à história. Não por acaso, o Arquivo Nacional, como grande parte das instituições arquivísticas de todo o mundo, foi criado aos moldes dos Archives Nationaux da França, aquela instituição centralizadora de documentos históricos que foi concebida no contexto da Revolução Francesa. Então, a gente tem, nesses primeiros anos, um olhar muito voltado para os arquivos históricos, a história e disciplinas correlatas presentes nos programas dos primeiros cursos do AN, seja no curso permanente, seja nos demais cursos avulsos. E nós observamos, então, um alinhamento à tradição francesa, que é essa tradição muito preocupada com a preservação dos documentos na perspectiva histórica, no sentido de se preservar a memória nacional, né, aquilo que deve ser guardado, os registros das ações do Estado. Mas também a gente passa a ter um compartilhamento de perspectivas quando há uma tentativa brasileira de alinhamento ao que acontecia nos Estados Unidos, no contexto pós-guerra, quanto à preocupação de que não seria mais possível guardar tudo, mas que seria também necessário fazer avaliação de documentos para se descartar o que não fosse mais necessário à administração e que não fosse potencialmente histórico. Então, por muitos anos, nós observamos esse compartilhamento de perspectivas pelas instituições arquivísticas brasileiras e mesmo nos estudos desenvolvidos por brasileiros, até que, no final da década de 1990, nós passamos a conhecer e nos alinhar também aos estudos desenvolvidos no Canadá em torno da arquivística integrada, né? Então, enquanto a perspectiva francesa focalizava os documentos históricos, a norte-americana fazia uma distinção entre os records e os archives, sendo que o arquivista deveria dar conta somente dos documentos históricos, dos archives. A arquivística integrada vem já alinhada à perspectiva da ciência da informação, contestar essa fragmentação dos arquivos em idades, em fases, e diz que, na verdade, todas essas fases devem estar articuladas, como o próprio nome diz, integradas. Então, essa vertente passa a ser recebida aqui no Brasil e, mais recentemente, nós ouvimos falar da perspectiva australiana, né? A sua, vamos dizer,
grande representante, a abordagem Records Continuum, que, na verdade, critica todas as anteriores, porque diz que não há que se integrar os arquivos, não há que se integrar as fases, porque, na verdade, elas nunca deveriam ter sido separadas, né? Então, não faz sentido, porque há documentos que já nascem com valor histórico e há documentos que estão avaliados e na fase permanente, considerados históricos, mas que são demandados administrativamente. Então, a questão é que hoje, no Brasil, já puxando um pouco para as reflexões desse momento, como nós estamos hoje? E aí, ouvindo os professores falar, eu até pensei, nós teríamos uma tradição brasileira construída como uma colcha de retalhos a partir dessas diferentes perspectivas. A conjugação dessas perspectivas comprometeria a identidade da arquivologia brasileira? E, para mim, a resposta é não, eu sou otimista. Eu acredito que essas diferentes tendências históricas entre a memória e a informação, entre a história e a ciência da informação, foram muito profícuas para o desenvolvimento da identidade da arquivologia. Porque nós não somos só memória, nós não trabalhamos somente com documentos na perspectiva histórica, e nós não somos somente ciência da informação, administração, nós não trabalhamos para atender somente aos gestores, né? Os arquivos potencialmente extrapolam essas abordagens de acordo com os usos que lhes são dados e demandados. Então, a gente se agarrar a uma única perspectiva, talvez limitasse o nosso estudo e o reconhecimento da nossa própria identidade, né? Identidade que, no meu entendimento, conjuga pelo menos 3 dimensões. A do profissional arquivista, que é formado por uma área, que é uma disciplina científica, a arquivologia, cujo objeto de estudo é os arquivos. Então, quando a gente fala dessa identidade, a gente precisa conhecer tanto a profissão, os fazeres, como a disciplina, os saberes, quanto o seu objeto de estudo. E aí, o que hoje tem mais me inquietado é que a gente parece conhecer bem as tendências históricas tradicionais, a gente sabe o papel da arquivologia francesa, da norte-americana, da canadense, e a gente está conhecendo a australiana, mas a gente não conhece a nossa realidade. A gente não conhece a realidade da América Latina. A gente conhece aquilo que foi o conhecimento arquivístico que foi transferido dos países do norte para os países do sul. Mas nós pouco sabemos do conhecimento arquivístico que é produzido nos países que são nossos vizinhos. E eu percebo também que pelas singularidades, pelas particularidades do contexto brasileiro, dada a grandeza do nosso território, a singularidade de cada região, a época em que os cursos foram criados, né, muito tardiamente nos estados do norte e do nordeste. Então, nós temos no Brasil diferentes realidades arquivísticas, diferentes condições que propiciam a produção desses saberes arquivísticos e que, na verdade, a gente não se conhece. Então, a gente se encontra hoje nos congressos nacionais de arquivologia, nós nos encontramos no Congresso de Arquivologia do Mercosul, nós lemos revistas, grande parte delas que não são exclusivamente com temática arquivística, né, que
que conjugam, que contemplam preocupações também da ciência da informação, da história, mas nós ainda não conhecemos a nossa identidade. Essa que a gente sempre questiona, que a gente fica se perguntando se somos mais história, mais ciência da informação, se temos mesmo uma arquivologia brasileira que se sustenta como disciplina científica, uma vez que a própria tabela de áreas do conhecimento, como o professor Renato disse há pouco, coloca a arquivologia como uma sub-área da ciência da informação, né? Isso a gente nem sabe se é ruim, porque, considerando as últimas notícias da CAPES, pode ser que daqui a pouco a gente não tenha nem a ciência da informação mais como um guarda-chuvas para que a gente possa estar inserido nessa área. Enfim, então, para finalizar, eu considero que é muito importante a gente entender essas diferentes perspectivas históricas que teceram a trajetória da arquivologia no Brasil, né? O professor Francisco utilizou uma expressão que eu achei muito interessante, essa malha arquivística que hoje é bem constituída, mas que nós precisamos nos compreender nessa malha, entender as peculiaridades brasileiras inseridas no contexto da América Latina, que são diferentes das necessidades francesas, norte-americanas, canadenses e australianas, para que a gente possa pensar em currículos mais apropriados a essa realidade, uma legislação que seja atualizada, que ainda está muito... que foi pensada, né, nas diferentes fases documentais e não na perspectiva lógica dos arquivos, intelectual dos arquivos, e na nossa própria identidade enquanto profissionais. Nós queremos ainda nutrir aquele estereótipo de que somos guardiães da memória, nós queremos ser reconhecidos como cientistas da informação, ou nós queremos, de fato, lutar pelos nossos espaços e defender a nossa identidade como arquivistas diante de todos esses desafios, inclusive de poder, de prestígio, que perpassam os arquivos. Então, eu gostaria de convidá-los a essas reflexões, que nos são muito caras, delicadas e sensíveis, mas que são extremamente necessárias para que a gente possa desempenhar a nossa profissão de arquivistas com mais responsabilidade, com mais compromisso e otimistas, esperando que a nossa realidade seja melhor do que tem sido. Eu agradeço a todos. Obrigado, professora Angélica. Agora eu chamo a sala, no caso, né, que não temos uma mesa, e só peço que os dois professores tirem o microfone do mudo, e enquanto eu vou lendo aqui as questões e eu trago para a mesa, então. A primeira pergunta é da Anne Marques. Ela pergunta o seguinte: qual seria uma das maiores dificuldades que a área enfrenta hoje? Né? Então, que a área... Daí eu peço permissão também para dizer que o que a gente vem transformando de lá, né, desde lá do início da arquivologia no Brasil até hoje, o que a gente tem mais dificuldade de enfrentar, né? Querem tirar no sorteio? Essa pergunta não foi direcionada? Foi para os três? Não, foi aberta. Querem começar pela ordem das falas, professor Francisco? Pode ser. Acho que é difícil sempre... Bom, antes de mais nada, deixa eu fazer um comentário necessário, que a fala da professora Angélica contempla totalmente o meu, às vezes, a minha inconformidade com um certo colonialismo que ainda existe entre nós na arquivologia,
de pensar sempre dentro de modelos pré-estabelecidos e importados, não raramente assim, do norte, da metade norte da laranja, e não dialogarmos, né? Nós conhecemos muitas vezes mais da arquivologia dos Estados Unidos ou da Austrália, isso não está mal, temos que conhecê-los, do que da arquivologia do Uruguai aqui do nosso lado, ou da Argentina, ou do Chile, enfim. E inclusive depreciando muitas vezes o que esses países fazem, né? Então, essa é uma das dificuldades que a área enfrenta hoje, não é, acredito que não seja a maior, mas é uma das, né, para iniciar a resposta à Anne. Eu não sei se existe uma das maiores dificuldades, também acho que nós não devemos incorrer no eterno muro das lamentações, que às vezes acomete os debates entre arquivistas, né, que chorar não vai nos levar a lugar nenhum, mas penso que depende do ponto de vista. Eu vou me ater àquele que ao meu quinhão, né, do ponto de vista das políticas públicas e da institucionalização, penso eu, mas essa é uma reflexão que nós podemos fazer daqui a alguns anos para saber se ela vai ter mais efetividade, mas penso eu que a maior dificuldade hoje, talvez do mundo até, não só do Brasil, é justamente a desinstitucionalização da vida humana. E aí eu incluo a questão digital, e não tem nenhum preciosismo aqui de tradicionalismo, de que achar que o mundo em papel era melhor, não se trata disso, mas nós estamos vendo, por exemplo, agora no contexto da própria pandemia, o quanto nós temos um desafio e uma dificuldade intrínseca a esse desafio para o futuro urgente, que é o desafio de lidar com instituições que estão desinstitucionalizando as suas formas de comunicação. Quando elas implementam, por exemplo, decisões via WhatsApp, reuniões que não se faz ata ou que não se deixam registros, e isso me parece que é o início de um processo muito duro para a arquivologia. Não quero dizer que sou contra o discurso de que a arquivologia vai acabar, de que nós estamos no fim da linha, isso não me parece pertinente, mas eu acho que esse processo vai exigir que nós pensemos em pelo menos dois caminhos que são escolhas. Ou a arquivologia se isola num gueto, digamos assim, de pleitear que nós só vamos funcionar dentro da institucionalidade, e aí milita que tem que se manter aquela institucionalidade do século XX, ou nós nos readequamos a essa nova institucionalidade, a essa comunicação mais líquida, a essa forma diferente de tomar decisões, que são frutos desse tempo. Me parece que estou aí trazendo uma dificuldade que já começa pelas instituições públicas, né? Nós podemos ter modelos de gestão de documentos hoje digital já implementados, mas isso de pouco adianta se, enquanto nós temos ali um modelo pré-estabelecido, as pessoas na prática estão tomando decisões e tocando a vida nas instituições a partir de lógicas informais, não documentadas. É preciso voltar a um debate anterior, transcendental, sobre produzir documentos. Como que nós vamos pensar nisso, nessa nova realidade, que não é a realidade da pandemia. A pandemia talvez tenha acentuado, mas é a realidade desse tempo. Para mim, do ponto de vista da política pública, é talvez hoje o desafio que mais me inquieta. Certo. Algum professor quer fazer alguma colocação? Senão eu vou passar para uma outra, que primeiro um comentário, na verdade, da Raquel Mello, acredito que para o professor Renato, que ela comenta ali que não é um conjunto, o curso técnico de arquivo do Instituto Paula Souza é para quem já terminou o segundo grau, né? Ela traz uma informação ali numa dessas complementar, né? E agora uma pergunta direcionada, no caso o professor Francisco, da Luciele Francine Barbie. Tá? Então, professor Francisco, quais os aspectos que devem ser observados para a criação das políticas públicas arquivísticas realmente efetivas para o cenário contemporâneo da nossa área? Bom, agradeço a pergunta. O problema da pergunta é o realmente efetivas, né? Porque o realmente efetivas a gente ainda está por descobrir no Brasil como elas vão se dar. Mas, assim, do ponto de vista nacional,
um pouquinho antes, né? Vamos tratar como as políticas públicas devem ser encaradas, né? Sempre a partir de 3 momentos, né? A formulação, a implementação e a avaliação constante delas, que é o básico das políticas públicas, quaisquer delas. No âmbito nacional, nós já temos uma parte dessa política pública, pelo menos iniciada, porque nós temos uma legislação estabelecida, já inclusive em vias de ser revisada, já faz 10 anos que se propôs uma revisão sistemática da lei de arquivos, nós temos uma mão de obra mais ou menos já posicionada, embora insuficiente, mas ainda assim já efetivada nos seus cargos. Hoje nós temos cerca de 950 arquivistas no Serviço Público Federal, por exemplo. Temos as instituições, essa malha arquivística que eu me referia. Mas isso muda, e essa é a questão central das políticas públicas, talvez, no Brasil, é que isso vai tendo nuances muito diferenciadas à medida em que nós vamos saindo do nível macro, que é o nível nacional, para os níveis mais locais, estados e municípios principalmente. Então, ainda temos uma deficiência muito grande na falta de arquivos públicos municipais, e sem arquivo público municipal nós não vamos ter efetivamente uma política pública implementada no nível do município. Muitos municípios não têm legislação arquivística própria, mesmo que tenha havido todo o esforço, né, do CONARC em publicar uma cartilha que praticamente não, ela já traz o modelo de legislação a ser implementada, nós ainda não temos isso na realidade brasileira. Então, esse é o processo que me parece que para ser efetivada, essa política pública precisa descer ao nível dos municípios, porque hoje o Brasil se estrutura dentro da lógica municipalista, né? Basta ver a política nacional de saúde, para ficar num momento que a gente um momento em que ela está sendo bastante demandada. O SUS funciona fundamentalmente a partir dos municípios. Então, a gente tem camadas dessa política implementadas desde o âmbito federal até os âmbitos das cidades, mas o que faz a roda se movimentar, digamos, o que faz ela se efetivar, é a dinâmica dos municípios, depois dos estados e, finalmente, a dinâmica federal, onde essa política pública tem, digamos assim, uma lógica mais ou menos já bem constituída. Me parece que isso é o que tem faltado hoje, uma mobilização que já existiu, acho que com mais força no passado recente, que parece que nesses últimos tempos tem saído da pauta, que é a necessidade de nós voltarmos a investir pesado na pressão pela criação de cargos de arquivista, de legislação e de instituições arquivísticas nos âmbitos municipais, para completar essa malha. A partir do momento em que nós completarmos essa malha arquivística brasileira, nós aí podemos ter até elementos para impulsionar ela, que são os próprios arquivistas que vão estar nela posicionados. Obrigado. Agora eu vou passar para a pergunta do William Siqueira, que ele faz um comentário e uma pergunta, na verdade. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Daí é para a professora Angélica. A problemática da ciência da informação como guarda-chuva existe em diversas esferas, não só na parte científica, mas também na política. Assim, não é importante analisar as questões como uma questão política? Marcos, eu não estou ouvindo bem, o áudio está chegando para mim todo cortado. Tá, eu vou... Se você puder digitar no chat, e se vocês me ouvirem bem, eu posso responder? Pode, claro, só um pouquinho que eu lhe mando ali, então. Com certeza. Essa classificação da arquivologia como área da informação, ela não é ingênua, né? Ela é uma classificação política institucional, porque tudo que nós produzimos dentro da arquivologia, na verdade, rende para a ciência da informação, porque nós somos, segundo o CNPq, uma parte da ciência da informação.
Só para vocês terem ideia, no último levantamento de tese e dissertações sobre arquivos e arquivologia que eu fiz no catálogo de tese e dissertações da CAPES, eu mapeei 470 pesquisas com essas temáticas e mais de 40% delas em programas de pós-graduação em ciência da informação. Ora, nós temos aqui no Brasil somente um mestrado específico na área de arquivo, que é o da Unirio, né, o mestrado de gestão de documentos em arquivos. Então, é natural que nós procuremos desenvolver as nossas pesquisas sobre arquivo e arquivologia em outros programas de pós-graduação. Como grande parte dos cursos de arquivologia estão abrigados em unidades administrativas que recebem a denominação de ciência da informação, Faculdade de Ciência da Informação, Instituto de Ciência da Informação, é natural ou é cômodo, é viável que nós ingressemos em mestrados de ciência da informação para desenvolver as nossas pesquisas, porque nós não temos espaços institucionais ainda, espero que nós tenhamos em breve, espaços institucionais para que nós possamos desenvolver as nossas pesquisas singularmente arquivísticas. Então, eu tenho convicção disso, que é uma questão muito mais política do que qualquer outra coisa. E aí, a resposta que eu iria dar à primeira questão da Anne era justamente essa. Para mim, qual é o grande desafio? O da identidade. Porque enquanto nós nos conformarmos em estarmos como uma sub-área da ciência da informação, enquanto nós não reconhecemos a nossa identidade profissional, científica, acadêmica, institucional, nós não teremos, no meu entendimento, força, robustez para lutar contra, né, ou pelo menos no mesmo pé de igualdade com outras disciplinas, né? Na verdade, não é nem contra a palavra, mas assim, a gente não se amedrontar diante das outras disciplinas, como nós já fomos subordinados à história, administração, agora a ciência da informação. Então, certamente isso perpassa a necessidade de nós nos conhecermos e defendermos a nossa identidade, inclusive diante das instituições que classificam as áreas do conhecimento. Perfeito. Eu tirei as nossas câmeras ali, que eu acredito que fique um pouco melhor a sua transmissão. Agora, uma outra, mais informações também, eu vou compartilhar aqui só na leitura, e depois eu tiro para não ficar visível. A professora Rosali de Matos Souza, acredito que falei certo, ela traz algumas informações. Quando foi criado o ISFAM, no seu primeiro regimento em 37, havia atribuições de organização e preservação não só aos bens arquitetônicos, mas também aos documentos históricos. Houve o surgimento posterior do Departamento de Administração Pública, do DASP, que tratava dos arquivos correntes. O Arquivo do Império foi previsto na Constituição de 1824, mas foi criado apenas em 1938. O Arquivo Nacional tem duas referências de modernização do Arquivo Nacional, no período de José Honório Rodrigues e de Celina Moraes, Celina Moraes de Franco. Até os dias atuais, o senhor acha que o paralelismo de atribuições com outros órgãos dificultam a política arquivística do país? Acredito que seja uma pergunta para o professor Chico. Uhum. Bom, primeiro um abraço para a professora Rosali, né, que está nos assistindo. Sem dúvida que esse paralelismo, ou poderíamos chamar de sombreamento, né, entre instituições, acaba prejudicando. Eu não tenho convicção de que essa seja uma realidade exclusivamente brasileira, acredito que isso aconteça em outros países, porque o sombreamento arquivístico, ele acaba sendo mais ou menos próprio das características da arquivologia e dos arquivos, né? Então, a professora Angélica nos trazia essas dimensões da arquivística integrada, das três idades, elas acabam passando por essa relação, na medida em que nós temos
dependendo da corrente teórica ou da escola, nós temos essas próprias dificuldades. O caso brasileiro é muito específico nesse ponto, porque nós vínhamos até metade do século XX num determinado padrão de arquivo, entre aspas, histórico, e eles estão aí, inclusive, como um legado desse período, né? Literalmente, em alguns casos, arquivos históricos. O Rio Grande do Sul aqui é um estado que tem um arquivo público estadual e um arquivo histórico do estado. E depois há a incursão de uma teoria propriamente dita, que acabou tendo seus reflexos na nossa legislação atual, que tenta regulamentar isso de uma forma diferente, né, de uma forma prevendo as 3 idades, mas isso nunca ficou muito claro para muitos lugares, a gente percebe isso, e aí, obviamente, começa a ter esses conflitos, né? Lá no início do século XX, isso é muito claro, o IHGB, o IFAM, né, o ISFAM naquela época, hoje IFAM, o Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional, todos eram órgãos que tinham nas suas atribuições arquivar, entendeu? Depois o DASP vem e implementa também a ideia dos serviços de documentação em cada setor. Depois vem os centros de documentação, que muitas vezes, com todas as aspas do mundo, roubam as atribuições dos arquivos públicos e guardam documentação. Mas eu acho que, além da questão da guarda, a gente hoje tem uma situação que, se nós partirmos para uma ideia, que hoje é o caminho que está posto na própria legislação brasileira, de que o Arquivo Nacional e principalmente o CONARC não seriam, a atribuição seria principalmente propagar diretrizes, não haveria problema em que houvesse esses sombreamentos, desde que de onde saem as diretrizes seja de um único lugar. Então, para me explicar melhor, né, não é mais uma questão de quem guarda o quê, mas sim de quem regula a guarda, quem regula a gestão, quem regula o processo arquivístico no seu todo. E isso sim é que não deveria ser sombreado, né? Não deveria ser cada um faz o que quer. Embora às vezes aconteça, né? Nós temos visto aí até nas últimas alterações da legislação, daqui a pouco saem alterações legais que colocam um determinado ministério que não tem relação com o Arquivo Nacional ou qualquer outra coisa assim, regulando a matéria de arquivos, quando na verdade toda a regulação deveria ser centralizada. Muito bem. A gente tem várias perguntas aqui no chat, elas vão ficar disponíveis ali no Facebook também. Qualquer coisa a gente pode responder alguma coisa por ali. E eu vou fazer acredito que uma última pergunta, e daí eu vou pedir permissão para o proponente para direcionar para a mesa. Ele direciona a pergunta para o professor Renato, mas esse é um tema muito discutido na arquivologia, não só dentro da academia, né, em todos os âmbitos, que ele pergunta o seguinte: professor Renato, Francisco Wellington Souza. Professor Renato, como enxerga esse novo curso de arquivologia EAD? É uma pergunta um pouco ainda sem resposta, eu acredito, né? Por ser algo muito novo, né? Talvez a gente possa ser conduzido a olhar para essa iniciativa eventualmente com alguns preconceitos, né? Então, tentar estabelecer uma resposta para, né, como vai ser esse curso, né, o que a gente pode esperar dele, é uma coisa ainda um pouco prematura. Tá? O que a gente pode tentar avaliar dele, né, dessa proposta, né, são as coisas que nós temos dadas até agora. Né? Primeiramente, eu acho que fundamentalmente, né, como se constitui esse curso, qual é a sua composição curricular, por exemplo. Né? Ela, se eu não estou enganado, ele tem uma previsão de 7 semestres para ser concluído, né? Com um rol de disciplinas específicas de arquivologia que só vai começar a aparecer na sua grade lá no 3º ou 4º período. Né? Antes disso, a gente tem disciplinas muito genéricas que, acredito eu, né, uma pura suposição, né, são postas para ocupar espaço e aproveitar disciplinas que já existem na universidade, né, que isso no momento de implementação de qualquer tipo de curso, isso é uma prática
relativamente comum, né? Uma coisa que eu acho interessante, enfim, que eu achei curioso nesse curso, né, é que ele é provavelmente o curso que tem a maior carga horária do Brasil. Né? Ele tem mais de 3.000 horas de carga horária prevista, né? Enquanto os nossos cursos têm uma média de 2.500 a 2.900, mais ou menos, né? Varia muito de curso para curso. Então, ele tem uma carga horária muito grande com uma quantidade de semestres menor, né, e com algumas disciplinas que não sei se realmente complementariam a formação do arquivista. Né. O modo de realização dele, né, por ser um EAD, a gente sempre vai considerar que uma EAD não se compara a um curso presencial, né? Eu acho que são realmente modos de ensino muito diferentes, são formas, né, de interação muito diferentes, né? Eu não sei se é a melhor forma, né, para se desenvolver um curso de EAD, né? Pode ser que seja bem desenvolvido? Pode. Né? Acho que impeditivos para isso, né? Uma impossibilidade de isso acontecer, não sei se existe. Né? Mas a gente precisa ver se isso é realmente adequado, né? Essa prática é realmente adequada para a área de arquivologia e para o que a gente espera do nosso campo, né, da nossa área nesse momento de construção e identificação do seu território, da sua identidade, dos seus contornos. Eu não sei de que forma isso pode impactar nessa construção da arquivologia que a gente pretende para daqui para frente. Né? Então, eu estou tentando não incorrer em nenhum tipo de preconceito, né, sobre formas de ensino e novas experiências. Né? Acho que vale fazer um teste, né, e vamos ver se dá certo. Vamos esperar. A gente sabe que funciona muito bem com o ensino presencial, mas a gente não tem grandes experiências para ter qualquer base, né, para julgar uma nova iniciativa que seja diferente do que a gente já tem aplicado ultimamente. Sim, professor Francisco. Isso, professor Francisco. Eu só vou fazer uma correção ao professor Renato, porque o curso já está funcionando. Já. E aí eu inclusive, vou dar um relato aqui que também, tentando não incorrer em nenhum tipo de julgamento, embora acho que a gente acaba tendo que falar de algumas coisas. Eu não falei no início, mas o Marcos trabalhou conosco e mais 2 colegas dele, mais um colega meu, o professor Rafael Chaves Ferreira, organizamos uma exposição virtual que pode ser acessada pelo endereço arquivologia60anos.org, né, fazendo uma divulgação. E aí a gente levantou material de muitos lugares do Brasil e eu queria muito, essa era uma coisa que eu estava perseguindo, saber colocar um pouco essa realidade nova do curso da Uniaselv, né? É isso, né? Uniaselv. E aí eu também, no início, eu achei que eles ainda não tinham efetivado a criação do curso, mas eu acabei descobrindo que sim, porque havia uma programação desse curso na 4ª Semana Nacional de Arquivos. Uma programação até bastante vasta, assim. E tinha um endereço de e-mail de uma acadêmica do curso, eu escrevi para ela, não tive resposta, e até agora não tive, mas depois, no outro dia, numa dessas lives muitas que vem acontecendo nas últimas semanas no nosso meio, alguém falou algo sobre esse curso, acho que até foi um tom de crítica, e aí das pessoas que estavam assistindo a essa live, 3 pessoas apareceram, assim, defendendo o curso, eu sou aluno e tal, e eu tentei contato com essas 3 também e não consegui. Então, independente do que o professor Renato já falou, eu assino embaixo, eu acho que a gente tem que aguardar, me parece, tudo que nós temos para analisar desse curso até agora é
o título das disciplinas, né? Então, nós não sabemos quem são os seus professores, não sabemos quem são os seus alunos, e eu acho que seria muito legal, muito pertinente que esses colegas, alunos e professores, pudessem aparecer para nós, para a gente conhecer, entendeu? Eles precisam se integrar à área para que nós possamos saber mais detalhes. É uma experiência pela qual todo mundo está com muita curiosidade, ainda mais agora que uma parte das nossas vidas na universidade está convertida em ensino remoto, né? E se não está, vai ficando. Isso, é claro, para nós é passageiro, mas seria uma bela oportunidade para trocar expertise, vamos dizer assim. Mas o fato é que é difícil avaliar justamente por isso, porque embora o curso esteja efetivo, a gente não tem informações mais precisas sobre quem faz esse curso. Eu escrevi para a Unilé, num e-mail que tinha lá, que não era do curso, era um e-mail dos setores gerais da universidade, mas também não tive resposta. Eu ando perseguindo para saber quem eles são, né? Mas eu acho interessante a proposta no sentido de que é o primeiro curso nacional que nós temos, né? Porque esse curso, por exemplo, as pessoas que se apresentaram no chat dessas lives que eu estava comentando antes, era uma de Manaus, a outra era do Pará, enfim, eram de lugares que até alguns deles são lugares que têm curso de arquivologia, e olha, curiosamente, as pessoas abandonaram o curso que estavam fazendo de arquivologia e migraram para esse porque era um número menor de semestres. Deram esse relato no próprio comentário. 2 pessoas fizeram esse relato. Então, eu acho que gostaria muito de conhecer essa realidade, de entender, e que esse curso possa efetivamente se apresentar para nós e compor a comunidade arquivística, digamos assim, de ensino em arquivologia, para que a gente possa estabelecer um diálogo, né? Não tínhamos essa experiência antes, houve tentativas, mercado certamente deve ter, porque somos ainda um curso que atrai pela questão ainda dos concursos públicos, mas seria muito importante conhecê-los e saber como esse curso está sendo implementado na prática, até para poder fazer discussões. Só para fechar a fala, né, os eventos programados por eles na 4ª Semana Nacional de Arquivos não tinham links para acesso, então efetivamente não deu para saber o que eram esses eventos. Sim. Professora Angélica, quer fazer algum comentário sobre a questão Sim. do curso de arquivologia em EAD? Honestamente, gente, eu não faço ideia. Como o professor Francisco disse, E eu fico muito preocupada. Sim. E isso é uma preocupação, trago também para a ENEA também, porque a gente não tem representante deles dentro da executiva nacional, né, que independente de ser pública, federal, estadual ou particular, né, a gente não tem representação deles, né, então se eles estiverem nos assistindo, comuniquem com a gente, né, se comuniquem com a gente, não só acadêmicos como professores também. Eu estou na outra janela aqui com o pessoal da ENEA e a gente vai para uma última, agora sim, realmente a última pergunta para a gente ir para os encerramentos, tá bom? A pergunta também é do Francisco Wellington de Souza e ele diz o seguinte, direcionado ao professor Francisco, e eu passo para a mesa, né? Então, vemos um esforço há bastante tempo dos profissionais em criar um conselho de arquivistas. Assim como foi falado, não se observa uma atualização quanto à política arquivística. Achas que há alguma relação nessas dificuldades sofridas pela área para se desenvolver nesses assuntos? Começa por mim? Pode ser. Olha, essa questão do conselho profissional é sempre uma questão que eu acho que merece atenção, mas que eu não posso deixar de comentar sem fazer antes um retorno sobre as tentativas do conselho, né? Não vou me alongar sobre isso, mas só para salientar que a última tentativa formal de criação de um conselho esbarrou num argumento sobre um argumento muito básico de que nós não tínhamos sequer o número de arquivistas em atuação no Brasil. E que para poder criar um conselho profissional nós tínhamos que ter uma clareza sobre
quantos somos e a demanda que o país possa ter a respeito dessa profissão. A demanda que o país possa ter a respeito dessa profissão talvez seja um número difícil de conseguir, mas quantos somos não deveria ser. E, infelizmente, até hoje, essa pergunta segue sem respostas. Então, nós não fizemos um esforço sistemático de estabelecer uma resposta prática para essa pergunta. Eu tenho tentado fazer esse esforço, porque o que se fez até aqui, com todo respeito ao trabalho, foram censos para tentar descobrir quem são os arquivistas, onde estão, como trabalham, mas esses censos eles partem de uma ideia proativa, ou seja, a pessoa tem que responder esse censo para que a sua resposta possa ser efetivada e, portanto, ele já nasce incompleto. Eu, com a equipe da UFSM, fomos por um outro caminho de fazer um levantamento a partir dos dados públicos, né? Então, alguns, não é a totalidade dos arquivistas do país, mas pessoas vinculadas à arquivologia hoje, com a carteira assinada, ou como arquivista, ou como arquivista de documentos, ou como professor de arquivista, mais as pessoas que trabalham em cargos vinculados à arquivologia no Poder Executivo Federal. Eu estou dizendo hoje, mas o dado não é de hoje, o dado é de 2017, quando a última atualização completa desses dados. Então, repito, as pessoas com carteira assinada de arquivista de documentos ou professor de arquivologia, mais as pessoas vinculadas à arquivologia no Poder Executivo Federal, fechavam cerca de 25 mil. Tá? Esse eu acho que é um dado que nos coloca uma outra realidade, porque os censos falam de 2 mil e poucos, 4 mil e poucos, 7 mil e poucos arquivistas. Tá? Isso não quer dizer que todo mundo que está dentro dessa estatística seja formado em arquivologia, porque não são. Tá? Não quer dizer que todo mundo seja registrado em alguma associação, porque também não são, mas são as pessoas vinculadas. Partindo disso, tá, dá para a gente levantar algumas questões. Claro que uma política pública poderia ser impulsionada por um conselho. Eu acho que o papel de um conselho profissional seria basicamente também pleitear pela amplificação, pela ampliação das políticas públicas, mas também, por outra parte, isso não gosto muito de fazer esse comentário, mas sou obrigado, e também estou respondendo a pergunta de um conhecido meu, amigo, Francisco. Me parece às vezes complicado a gente pensar no conselho quando não conseguimos, e eu sei que isso envolve 1000 fatores, mas não conseguimos segurar nem a Associação Nacional. Então, vivenciamos o derretimento da Associação dos Arquivistas Brasileiros, uma instituição que tinha 40 anos, seja pelo motivo que for. Tá? E a opção de fazer esse associativismo no âmbito dos estados, com algum sucesso, mas acho que uma coisa não excluía a outra. Tá? Aceitamos isso, e como que, aceitando essa realidade, podemos pensar num conselho profissional? Então, tudo bem, podemos pensar então, vamos esquecer o passado e vamos trabalhar com a perspectiva do conselho, mas já respondemos a pergunta que nos foi feita pelo Senado na época que se apresentou a última proposta de criação do conselho: quantos somos, onde estamos, tá? Qual é a viabilidade dessa criação desse conselho, quanto o país precisa de nós. Eu acho que tem um comentário que eu vi aqui correndo na barrinha dos comentários que falava que nós precisamos falar de política, e não só de política pública, de política mesmo, de real política, né? E é isso, usando o jargão aí dos jovens, descer para o play e discutir a política na real. Somos quem nessa trajetória toda? A mesma coisa que a professora falava, né, sobre a nossa vinculação à ciência da informação. O que nós efetivamente temos feito para discutir, para esgarçar esse ponto que ainda nos divide? E eu acho que já deveríamos ter superado esse ponto, já deveríamos estar pensando com a nossa própria mente, digamos assim. A questão do conselho me parece a mesma coisa, é importante para uma política pública, isso a gente observa no papel que outros conselhos profissionais têm em outras políticas públicas, mas para discutir conselho, eu acho que nós precisamos nos perceber um pouco mais com os pés no chão em relação a isso. Nos conhecer mais, como disse a professora. Professora Angélica, algum comentário sobre essa questão? Acho que ela está sem nosso áudio. Vamos passar então professor Renato e depois a gente encerra na Angélica.
Bem, eu concordo com tudo que o professor Francisco falou. Eu reconheço que há uma grande dificuldade no seio mesmo da área, né, entre os profissionais. É um impeditivo nesse processo de busca por um conselho, né, o exemplo de não conseguirmos sustentar nem mesmo a associação brasileira é um exemplo muito forte nisso, né? Então, é, essa busca por se conhecer, por conhecer a área, por conhecer as suas possibilidades, né, no ambiente profissional mesmo, é algo que ainda não tem sido explorado como deveria ser, né, ou como a gente realmente precisa que seja, né, para que a gente possa buscar por um domínio maior no mercado de trabalho, buscar por territórios que eventualmente não estejam sendo ocupados por nós, mas que nós poderíamos, com muita facilidade, ocupar esses espaços. Né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande nesse sentido de uma integração entre todos os cursos de arquivologia, entre os profissionais, né? Há muitas fragmentações que eventualmente podem estar impedindo esses tipos de progressos que há muito já são buscados, né? A gente tem também algumas dificuldades de fora da área, no cenário político mesmo, que vem sempre impedindo alguns passos que nós buscamos dar, né? Por exemplo, recentemente mesmo o registro para arquivistas já deixou de ser necessário, né? Então, em vez de avançarmos no âmbito de políticas, a gente pode estar até mesmo regredindo, né? Coisas que nós havíamos conquistado e agora estamos começando a perder, né? Então, esse caminho de buscar uma união, né, ou buscar realmente uma comunidade profissional que eventualmente a gente esteja perdendo nesses nossos últimos tempos, né, é algo fundamental para que a gente consiga ter esses tipos de progresso. Acho que é isso. Muito bem. Muito bem. Professora Angélica, então, pode fazer algumas considerações e a gente já vai encerrando, daí pode começar pela senhora. Pessoal, minha conexão vai de mal a pior. Infelizmente, eu ouvi muito pouco que os outros falaram, mas ouvi bem a parte em que o professor Francisco disse dos desafios que nós passamos para sustentar uma associação, né? Então, e para mim, novamente, essa questão do conselho, ela está diretamente relacionada à nossa identidade. Não tem jeito. Se nós não temos clareza sobre a nossa identidade profissional e científica, se muitos ainda acham que o arquivista não tem a sua identidade diante do cientista da informação, a arquivologia não tem a sua identidade diante da ciência da informação, como que nós vamos sustentar um conselho, né? Vejam, não sou contra, a questão não é essa, mas eu entendo que antes de a gente buscar essas conquistas ou paralelamente a essas buscas, nós precisamos estudar muito, conhecer, como eu disse, a realidade dos nossos fazeres e saberes e entender quem nós somos, quem nós queremos ser, para que nós possamos cobrar os nossos direitos, né, diante da comunidade maior, né, do campo da informação, em relação a outros profissionais que são nossos parceiros, mas que têm a sua identidade, têm o seu pedaço de bolo, né, no mundo do trabalho. Então é isso. Eu sempre vou chamar a reflexão
direcionada ao entendimento, à compreensão da nossa identidade profissional e científica. Bom, muito obrigado, então, pelas colocações, das respostas. A gente não vai conseguir responder todas as perguntas, né, que a gente já está indo para quase 1 hora e 45 minutos de live. Acredito que foi bem interessante o nosso debate. E, de novo, então, agradecer mais uma vez aos 3 professores que nos apoiaram, né, e esse apoio é bem importante para nós acadêmicos, e já convidar, então, e convidar o nosso público para dia 18, às 18 horas, né, que vai ter, então, a gente vai falar sobre o ENEARC, que é o maior produto, digamos assim, da ENEA. Então, esse foi o nosso primeiro ENEA em debate, né? Agora eu passo, se vocês quiserem fazer alguma colocação final, se despedir do pessoal, eu vou deixar o e-mail de vocês aqui na tela para o pessoal olhar, e caso queiram entrar em contato. E podemos fazer agora a volta ao contrário. A professora Angélica, então, pode dar o seu tchau, o seu aviso, aí, o seu recado. Olha, eu continuo sem ouvir, então eu acho que é para eu me despedir do pessoal, não é isso? Vamos nos entender por química. Eu agradeço mais uma vez, reitero meu agradecimento. É sempre um prazer falar da arquivologia no Brasil, da nossa área de formação. Falo com muita paixão, com muito gosto, com muita alegria, me coloco à disposição para continuar conversando a respeito, refletindo, e eu espero que os alunos e egressos dos cursos de arquivologia consigam enxergar a sua identidade, lutar por ela em todas as esferas. Muito obrigada aos professores Chico e Renato por compartilhar suas reflexões, com as quais eu comungo, também me são muito, muito caras. E muito obrigada, Marcos, né, pela recepção. Boa noite a todos. Obrigado, professora Angélica. Agora, vamos em ordem alfabética, Francisco. Bom, também quero agradecer muito mais uma vez à Enéia e aos colegas também pelo excelente debate. Uma pena que o tempo tenha nos obrigue a deixar algumas perguntas sem respostas ali. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades de retornar. E eu espero também, principalmente para aqueles que estão em vias de se transformar em arquivistas, aqueles que estão em processo de formação, que passem a enxergar a história da arquivologia, a história da arquivística e dos arquivos com outros olhos. A professora Angélica salientou várias vezes, com muita propriedade, a questão da identidade, e nenhuma área vai ter identidade se não conhecer de onde vem, se não conhecer a sua própria trajetória, a sua própria história. Hoje nós temos o início de uma produção bibliográfica se solidificando nessa linha. Recentemente foi criado o Grupo de Estudos em História da América, que acabou de fazer uma reunião semana passada, debatendo o tema, e eu acho que é isso, assim, que as pessoas que estão na sua formação possam se apropriar dessa agenda, possam também escrever essa história nos níveis dos estados e dos municípios, que isso precisa ser feito o mais urgentemente possível, e que a gente possa ir fortalecendo a arquivologia também por essa via. Muito obrigado pela oportunidade, e que não faltem debates nessa linha para o aprofundamento dessas questões que são tão caras a nós. Obrigado. Professor Renato? Eu também gostaria de parabenizar a Enéia por essa iniciativa. Eu acredito que esse movimento de lives, que tem sido uma realidade em muitos ambientes, ganha um valor especial quando vem de promoção dos próprios estudantes, né? Vocês trazerem para a gente, né, que somos responsáveis pela formação, quais são as suas preocupações, quais são as reflexões que vocês esperam, é algo que diz muito
né, no âmbito do ensino mesmo, né. Parabenizo a professora Angélica, o professor Francisco também pelas suas falas, e eu desejo muito sucesso nessas lives que vocês promoverão daqui para frente. Obrigado pelo convite também. Obrigado. A gente agradece, então, mais uma vez, em nome da ENEA e dos estudantes, né, essa oportunidade, né, de a gente conversar online. E eu recebi, que nem eu brinco, eu recebi no ponto aqui que, para comentar também, está ali embaixo, aqui embaixo as redes sociais da ENEA, né, o blog, o Facebook, o Instagram e o Twitter. Então, os próximos eventos vão ser divulgados por ali, né? Então, só para quem ainda não lembrou, não gravou na memória, dia 18 às 18 horas, vai ser um sábado, né, à noite, digo, e a gente vai falar sobre o ENEAR, que os professores estão convidados ali a participar nos comentários, né, assim como vários aqui comentaram, e a gente já tem ainda mais comentários também elogiando esse momento. E é isso, então a gente se vê daqui a uns dias, tá? Obrigado pela ENEA também, né, por toda a equipe da ENEA, e tem que citar a Clara, da UFPA, que foi uma das que ajudou também a organizar, né, esse primeiro debate, e o Danilo, mas toda a equipe trabalhou, e a gente está aqui ao mesmo tempo conversando, e eles estão me ajudando na questão das perguntas, enfim. Muito obrigado a todos. E é isso, um bom domingo, ou melhor, uma boa semana, e se protejam e se cuidem o máximo, né, gente? Então, acredito que é isso, tá? Tchau, tchau, até mais, um abraço. Tchau, até mais. Tchau. Tchau.